não se consegue a via aérea, então precisa, e você não consegue saturar o paciente com uma boa saturação, com catéter ou com ventilação mesmo, que não é muito indicado, mas esse é o momento de se fazer a crico. Então, eu vou aqui colocar um passo a passo. Quem pode fazer essa cricotireoidostomia? Qualquer médico. Mas, principalmente, o intervencionista, o médico da UTI, qualquer cirurgião geral, quem estiver no momento poderá fazer. É um procedimento rápido e é um procedimento fácil, apesar de assustar um pouco por ser no pescoço. Bem, qual é a definição de cricotireoidostomia? O acesso das vias aéreas pela membrana cricotireoideia. É um procedimento de emergência? É um procedimento que precisa de calma para ser feito, precisa. Então, assim, você tem tudo na mão e não precisa de muita coisa. Então, qual é a indicação? Isso que eu já falei, nos casos extremos em que a intubação não obtiver sucesso e houver dificuldade para ventilação, sem melhora da saturação. Esse procedimento pode ser feito por qualquer médico. Nós temos duas técnicas de cricotireoidostomia. Uma é a técnica aberta, que é a mais recomendada, a mais indicada do que a técnica de punção. Eu vou dizer por quê daqui a pouco. Qual o material que a gente precisa para fazer a cricotireoidostomia? Um bisturi com lâmina 11 ou 15, melhor lâmina 15. Uma pinça cirúrgica tipo Kelly ou House, de uma pinça mosquito. E uma cânula de traqueostomia infantil, com CAF. Essa cânula tem que ser pequena, número 4, 5, ou um tubo também pequeno com CAF. A verdade, a membrana cricotireoideia, ela fica na subglote. O espaço não é grande. Você não consegue um espaço grande para passar um tubo grande. Além de ser na subglote, com chance de traumatismo dessa região. Traumatizar a subglote, você pode lesar a corda vocal, você pode lesar outras estruturas. O indicado é se fazer uma via aérea para manter o paciente oxigenado até chamar o cabeça e pescoço para fazer a traqueostomia, que é a indicação nesse momento. Bem, a primeira coisa é identificar a membrana cricotireoidea. Como que a gente pode identificar? Você palpa a proeminência da cartilagem tireoide, o pombo de Adão, que é fácil de ser palpado na região anterior do pescoço. Desliza o seu dedo para a borda inferior dessa cartilagem, vai sentir uma consistência elástica antes de uma consistência óssea. Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, nós temos a membrana cricotireoide. Daqui a pouco eu vou pedir alguém para sentar aqui e eu vou palpar em vivo mesmo, para vocês perceberem como é fácil. Identificou essa cartilagem, é aí que a gente vai fazer o procedimento. O primeiro passo é a posição do paciente. Na verdade, até para intubação, ele já vai estar numa posição de hiperextensão do pescoço. Nós colocamos um coxinho sobre os ombros e o pescoço tem que ser estendido para anteriorizar a laringe. Essa é a posição para fazer a cricotireoidostomia. Você vai palpar para identificar o espaço cricotireoideu. Então, palpa a cartilagem tireoide na sua proeminência, desce no sentido crânio-caudal, vai sentir logo depois a cricoide. Entre a cartilagem tireoide e cricoide tem uma depressão elástica. Esse é o local da membrana cricotireoidea. Bem, nesse momento você percebeu, o pescoço está ali, sentiu, você vai montar seu equipamento, que é o bisturi, a pinça e a cânula que você tem no local, o antisséptico e o anestésico. Então, você vai fazer antisepsia da área, claro que paramentado, com uma luva estéril. Você vai fazer antisepsia da área. Você vai infiltrar exatamente em cima da membrana, em cima dessa depressão que foi sentida anteriormente. Você vai infiltrar com xilocaína. Normalmente, a gente faz com vasoconstrictor. Infiltrou, você vai colocar os seus dedos sobre a membrana tireoide. O dedo médio e o polegar.
Na verdade, a intenção é estabilizar a laringe, para quando você ela ficar no mesmo lugar, não, a laringe é móvel, não mover. Então, você estabiliza a laringe com a mão esquerda e palpa com a mão direita exatamente essa membrana, para sinalizar aonde você vai fazer a incisão cirúrgica. Você pega o bisturi, incisa mais ou menos 2 ou 3 centímetros de pele e subcutâneo na região que foi identificada. Abriu a pele, você pega, solta o bisturi ainda com a mão segurando a cartilagem tireoide, você pega a pinça Kelly e você vai divulsionar para ver a membrana. Na verdade, quando você abre pele subcutâneo, tem um pouco de musculatura e uma linha média. É ali que você entra com o Kelly e abre. A membrana está logo embaixo. Logo depois que você identifica a membrana, você pega o bisturi novamente e abre a membrana. Cerca de 2 centímetros. Abriu a membrana, ainda segurando com a mão esquerda a cartilagem, você pega o Kelly novamente, entra na via aérea com o Kelly na posição horizontal e depois gira 90 graus para fazer a abertura completa. Nessa hora, você tem a via aérea na sua mão, tá aberta a subglote. Então, o Kelly e pega a sua cânula com o Kelly aberto, com a via aérea aberta, e direciona essa cânula para dentro da traqueia. A direção é caudal, você coloca o tubo ou a cânula para dentro da traqueia. Uma vez posicionado o tubo, você vai ter que fixar. Se for uma cânula de traqueostomia, que seria, pode ser um tubo também, mas se for a cânula ou o tubo, você tem que posicionar. Com o ponto, normalmente a gente pega um ponto, dá na pele e fixa o tubo para não sair do lugar, até vir fazer o procedimento definitivo, que seria com a cabeça e pescoço. Insufla o balão, é claro, precisa observar como se ao escutar o pulmão, para ver se está realmente indo o ar para lá, se foi efetivo, se não foi para nenhum outro lugar, se não fez falso trajeto, se não saiu do lugar, e aí você fixa o tubo. Quais são as observações que a gente tem sobre essa técnica? A cricotireoidostomia por via aberta é a melhor técnica. Por quê? Porque você entra com um tubo com um calibre um pouco melhor do que um gelco, do que uma agulha. E a crico, ela não pode passar muito tempo. Então, dentro de 24 ou até, alguma literatura fala de 72 horas, isso tem que ser convertido em traqueostomia. Quanto antes, melhor, para menos trauma da subglote e evitar uma estenose subglótica posterior. A técnica aberta, ela não pode ser feita em crianças menores que 10 anos. Essas crianças, ela tem toda a sustentação da laringe nessa região, então não deve ser feita. Em criança, é traqueostomia que tem que ser feita. Bem, vamos falar agora da técnica de punção, que também é uma técnica muito simples, mas ela não é duradoura. Quando você faz a punção com um gelco, você só consegue ventilar por pouco tempo, de forma efetiva. Cerca de 30 minutos, no máximo 1 hora. Não é a melhor indicação. Então, o que a gente precisa de material para fazer a punção? Um catéter agulhado, de calibre grosso, 12, 14, o maior que tiver, um gelco mesmo. Uma seringa de 5 a 10 ml e um catéter de oxigênio, que é onde a gente vai fazer a ventilação. Como é o passo a passo? Coloca o paciente na mesma posição, com o pescoço hiperestendido, palpa a membrana cricotireoide, o espaço para orientação, faz antisepsia normal, pega a agulha acoplada na seringa e você vai num ângulo de 45 graus, que está o queixo no ângulo de 45 graus, direcionado para baixo. Você vai infiltrando, vai enfiando a agulha, né, para fazer a punção. Quando você acha que você faz a aspiração. Então, não conseguiu, enfia mais um pouquinho e depois aspira. Não conseguiu, enfia de pouco em pouco. Porque por ser um catéter, por ser um gelco, a chance dele perfurar a laringe e ir até a faringe ou esôfago existe.
e é importante. Então, você vai com a agulha 45 graus e vai aspirando. Veio o ar facilmente, você está dentro da via aérea. Então, tira a seringa com a agulha do gelco, enquanto você vai direcionando o gelco para baixo. Tá feita a via aérea, você vai pegar o catéter de oxigênio e vai acoplar nesse gelco. Você pode fazer, você vê que a ventilação não pode ser contínua. Se for contínua, vai dar problema no pulmão. Então, você pode fazer uma ventilação intermitente, tapando o tubo de oxigênio por 1 segundo e destampando por 4 segundos. Tapa por 1 segundo e destampa por 4 segundos. Na verdade, isso é para fazer uma expiração passiva. Você tapa, entra o ar, você solta o ar, o paciente expira. Bem, a cricotireoidectomia por punção só deve ser realizada em situação extrema, quando não é possível a técnica aberta. Só se consegue oxigenação adequada por um curto espaço de tempo, só para ganhar tempo para fazer, no mesmo momento, uma técnica mais definitiva. Quais são as complicações? As complicações não são muitas, não são grandes, mas pode haver um sangramento com aspiração. Nesse momento, se for feita a técnica certa, normalmente não sangra, porque não tem muitos vasos naquela região, mas pode haver. Pode haver asfixia por aspiração de sangue mesmo, enfisema. Bem, a literatura fala de um monte de complicações, mas o que a gente pode esperar, inicialmente, é só sangramento ou asfixia por não conseguir entubar a via aérea. Apesar de que eu acho seguro. Complicações tardias, nós temos estenose de subglote, aspiração, fístulas, mudança da voz, se você for muito agressivamente e lesar o laringeu do lado, é pouco provável. Infecção, são essas as complicações de literatura, mas nós não percebemos muito isso no dia a dia.